A seguir, Histórias de Rio Preto. Oferecimento: Projeto LED e Outlet de Shoes. Estamos começando mais um programa Histórias de Rio Preto aqui pela TV Estilo e hoje eu tenho uma emoção grande, uma honra grande de estar podendo falar com essa minha amiga de trabalho de muitos anos, que faz parte da história do rádio aqui em São José do Rio Preto, que é Clenira Sarquis. Tudo bem, Clenira? Tudo bem. Clenira, parabéns pelo programa. Primeiro que eu te conheci no rádio, agora eu estou te vendo na TV e muito bem. Clenira, são mais de 30 anos de história. 32. Quando o rádio era aquele auge, aquela loucura, São José do Rio Preto. Mas antes da gente falar no rádio, que eu já vou ficar emocionado antes de começar a falar do rádio, vamos falar um pouquinho da sua família. Seus pais vieram de onde? Então, eu tenho origem italiana e libanesa. Sim. Meu pai é filho de libanês e meu pai é filho de italianos e minha mãe é filha de libaneses, né? E eles ficaram aqui por essa região, chegaram nessa região e tal, e foram parar. Os italianos trabalharam em lavoura de café, que era a família do meu pai, e a família da minha mãe montaram. Meu avô tinha loja de secos e molhados, aquela que vendia de tudo e tal, lá em Álvares Florense. Que na época chamava Igapira. Aliás, na época do meu avô era Vila Monteiro, depois foi Igapira e depois acabaram botando o nome de Álvares Florense, que era o nome de um presidente da Assembleia Legislativa na época tal, e fez alguma coisa pela cidade. Então minha mãe nem conheceu a mãe dela. Naquela época as mulheres tinham muitos filhos. Minha mãe nasceu e a mãe dela morreu de parto. Então ela tinha 1 ano quando a mãe dela morreu. Então quem criou a minha mãe foi a irmã mais velha. Então eu conhecia como avô, eu conheci meu avô muito pouco, porque ele morreu logo, eu tinha poucos anos quando ele morreu. Mas então eu conheci como avô o marido da irmã mais velha da minha mãe, que era o meu tio, que era Nassim Habib Jorge. E aí a gente morava lá em Igapira. E eu, quando nasci, era Álvares Florense já. No meu registro está Álvares Florense. Você nasceu lá em Álvares Florense? Lá em Álvares Florense. Nasci em Votuporanga, na Santa Casa, mas aí registrava em Votuporanga, né? Certo. E aí vivi minha infância lá, parte da minha infância lá. Depois, meu pai morreu muito cedo. Quantos irmãos? Eu tinha uma irmã que faleceu há 2 anos. Certo. Era só eu e minha irmã. E aí minha mãe ficou viúva, mudou-se para Votuporanga. E em Votuporanga ela foi funcionária do INSS. E eu vim estudei uma época no Colégio Santo André. Depois vivi minha adolescência, minha mocidade, vamos dizer assim, que foi muito curto, porque eu namorei muito cedo e casei muito cedo, casei com 18 anos. E o trabalho também? E aí casei com uma pessoa que é da colônia árabe também, né? Porque os árabes sempre se misturam e tal, e não sei o quê. Mas não foi por isso não, foi porque era paixão mesmo, de adolescente e tal, e ele era músico. E nós fomos para São Paulo, eu e ele. Eu com 17 anos para estudar. Eu com 17 anos, ele com 19, 20 e tal. E fomos para São Paulo para estudar. E aí logo tivemos filho, aí voltamos para cá, para Rio Preto.
passei uma época Essa aqui, terrinha. bebeu da água daqui, né? Aí voltamos para cá. Ele era músico, ele tinha muitas relações no meio artístico e cultural em Rio Preto e tal, e eu não. Cuidei da família, cuidei dos filhos e fomos morar numa fazenda do meu sogro, entre Votuporanga e Fernandópolis. Sim. Existe até hoje lá e tal. E lá fizemos muitas coisas, criamos os filhos, aí voltamos para cá em 86, no início de 86, porque ele fez uma sociedade com o Aurinho, filho do Auro Ferreira, para montar aqui uma produtora de áudio, de música, e que foi montado ali no Marmitão. Sim. E eu tinha assim um primo casado com uma prima minha, o Dimas Camargo, que era dono de um complexo de comunicação em Votuporanga, que era rádio, jornal, tem até hoje o Diário de Votuporanga, que na época era A Vanguarda, né? E ele, quando ele veio para cá, para Votuporanga, para tocar esse grupo de comunicação, porque a irmã dele que fazia isso tinha falecido num acidente automobilístico, o Dimas Camargo falava, não, você tem que ir para o rádio, a tua voz é do rádio, não sei o quê, e ficou me provocando. Eu já tinha estudado em Votuporanga, fiz faculdade lá e tal. Até então você nunca teve vontade do rádio, da TV? Não. Aí o Dimas me levou para fazer um curso do Senac, que ele levou para lá, que era o único curso que profissionalizava rádio na época, era esse curso do Senac. Te dava o direito ao registro, era o Senac. Quem quisesse trabalhar em rádio tinha que fazer, você podia fazer faculdade, fazer o que fosse, mas você tinha que fazer o DRT, você tinha que ter de rádio do Senac. E eu fui fazer, o Ganga foi meu professor, o Pedro Lopes foi meu professor, lá em Votuporanga. Nova Dimensão. Nova Dimensão. Aí eu vim morar pra cá, mas assim, tudo em função do trabalho do Li, do meu ex-marido. Hoje a gente não está mais casado, com quem eu tenho 2 filhos, que são os meus filhos, o Tanis e a Muzi, que me deram 5 netos. Olha. Hoje eu tenho 5 netos. Gente. O mais velho tem 17 anos, assim, um orgulho. E daí eu vim pra cá, cheguei aqui, já tinha feito esse curso de rádio lá, tal, não sei o quê. Cheguei aqui e senti vontade de ir trabalhar, porque nós chegamos aqui, o estúdio estava começando, ainda a gente não tinha uma segurança assim do trabalho. Você chegou a gravar comerciais em áudio? Gravei, mas não com o estúdio não, com o estúdio não. Eu cheguei aqui e fui procurar trabalho. Eu não conhecia ninguém. Aí a minha cunhada, Yara, trabalhava no Colégio São José e ela lá conheceu o Paulo Rilo, que trabalhava na rádio. Na Rádio Metropolitana, e ele falou para mim assim, olha, lá na Rádio Metropolitana eles estão fazendo teste para radialista, e eu não tive dúvida. Eu fui lá, o Beto Lofrano era o chefe de jornalismo, era para jornalismo, não era para rádio, para programa de rádio falado, né? Musical, ou entretenimento, era para jornalismo. Eu entrei de óculos, assim, do jeito que eu tô, eu botei o óculos, eu não tirei o óculos e eu falei tremendo, fiz o teste e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, ele ligou lá e falou assim, olha, você pode começar a trabalhar hoje? Eu fiquei apavorada. Tudo rápido. Apavorada. O rádio era rápido, viu? Aí eu voltei lá e falei para ele, olha, eu não sei, eu nunca trabalhei, eu não sei lidar com isso aqui. Ele falou, não, tem uma coletiva daqui a pouco, às 3 horas da tarde, lá na PAI, com o Dr. Nelson Seixas. Ele era deputado federal. Sim. E ele era presidente das APAES no Brasil. E ele ia dar uma entrevista lá coletiva. Eu levei o gravador para casa e falei, eu não sabia mexer naquele gravador. E a Metropolitana, na época, ela entrava em rede nacional. E essa matéria era para entrar em rede nacional. Então, a primeira matéria que eu fiz na Rádio Metropolitana entrou em rede nacional. E eu cheguei lá, assim, super desajeitada. Meu ex-marido tinha me ensinado a ligar o gravador, a gravar. Era um gravador grande, assim, tinha lá escrito Rádio Metropolitana. Eu nem sabia para que lado eu virava o gravador. Aí eles me falaram, olha, sempre para o lado que tiver câmera, porque vai ter televisão também, é importante sair o nome da rádio. Essa postura do rádio, que fosse aparecer na televisão entrevistando, né? Era muito importante para a rádio e tal. E eu cheguei lá, tinha a logomarca da rádio sempre virada para a câmera para poder aparecer a marca da rádio. Aí eu me lembro bem que quem me ajudou muito lá nessa entrevista
foi a Esther Mendonça, que é jornalista, trabalhou muitos anos. Minha amiga Esther, um forte abraço, Esther. Esther Mendonça. Até hoje. A Esther Mendonça trabalhava no jornal A Notícia, na época. E aí eu fiz essa entrevista, voltei para a rádio, eu não sabia o que fazer com aquela entrevista. Aí o Beto me orientou, tinha lá o pessoal que trabalhava na redação, a Dinorado Vale, que escrevia crônica na época. Não sei se você percebeu onde nós estamos aqui. Nós chegamos aqui, pelo menos eu e a Clenira, fazia mais ou menos uns 20 anos que eu não entrava aqui. Eu entrei, fui lá onde era a Rádio Independência, deu local. Nós nos emocionamos de entrar, de estar aqui. Essa escada aqui isso aqui é emblemático para nós. É conhecido, as pessoas que já são mais de idade, já viram, já sabem, já se localizaram. Mas para você que não sabe, nós estamos aqui no edifício, aqui a Galeria Bacite, que é na esquina da rua Bernardino de Campos, que é ao lado do Bradesco. É onde se localizava a Independência. A Independência ocupava o primeiro andar inteiro. Né? Teve uma época que a rádio, porque a rádio quando foi feita, ela foi feita com um auditório. Né? Quando eu vim para cá, para a Rádio Independência, eu já peguei o estúdio reformado e tal, e nesse estúdio tinha 4 cadeiras, como aquelas cadeiras de cinema, Sim. sabe, de madeira, que eram cadeiras do auditório da Rádio Independência. Né? A rádio era uma coisa muito importante na cidade. Na sociedade. Ela era tão importante que na época que eu trabalhei, na década de 80, que eu trabalhei na Rádio Independência, eu vim para cá em 86, a rádio, numa eleição, a rádio, assim, nós vamos abrir, todos os vereadores vão falar aqui na rádio. Na época, o Poti, que era o diretor da rádio, chamou a gente lá, o jornalismo fez uma reunião, porque a rádio era foi uma rádio muito importante nas eleições. Era assim, quem não falasse na Rádio Independência, certamente não seria eleito, era assim. O que a Rádio Independência falava era o que era certo para a cidade, né? A gente cobria a cidade inteira ouvia a rádio. A rádio tinha mais força, na época ainda não existia a Globo. Clenira, vamos dar um tempinho, um minutinho, porque ó, tem muita história para contar. História. Mas antes de entrar no comercial, ouça só a abertura da Hora Fantástica. E na sequência o comercial. A gente já volta. Assalto, roubo, morte, assassinato, crime. A partir de agora, você vai ficar cara a cara com a notícia. A Hora Fantástica. Estúdio Projeto LED, uma loja completa de iluminação técnica e decorativa. Acompanhamento técnico com profissionais especializados para sua obra do começo ao fim. A maior variedade de peças de todo o interior paulista. Pronta entrega, tendências mundiais, preços competitivos, peças exclusivas, atendimento de excelência. Estúdio Projeto LED. A perfeição é nosso objetivo. Eu sou a Adriana Valini da Outlet The Shoes e estou de volta. E quando eu volto é porque eu tenho muita novidade para você. Olha só. Eu tenho sapatos, sapatilhas, rasteiras, tênis, inclusive óculos de sol.
E agora que o inverno tá chegando e muitos rodeios aí na região, eu tenho uma coleção de botas para você. Não falei? Palavra de Adriana Valine. Outlet The Shoes é a sua loja. Vem tomar aqui um cafezinho comigo, venha conhecer a nossa loja. Estou esperando você aqui, vem pra cá. Pânico, senhores! A bomba atômica no mundo dos insetos. Detefon, novo e poderoso inseticida à base de... Estamos de volta com o programa Histórias de Rio Preto com a Clenira Sarquis. Olha uma coisa interessante que aconteceu agora que eu faço questão de contar. O que é o rádio? O que é a magia do rádio? E a história, como foi forte em Rio Preto. Nós estávamos numa pausa aqui do comercial para tomar um café, bater um papo. Passou por aqui um deficiente visual, ele ouviu a voz e perguntou, é a Clenira? Olha como é marcante, como foi marcante essa história. Essa história é a nossa história, né? Porque eu também fazia parte desse grupo de pessoas numa FM que não era tão conhecida, mas estava com esses astros do nosso lado aqui. Roberto de Souza, com tanta gente. O dono da noite. O dono da noite. Olha, para vocês que estão começando agora, jornalismo, rádio, televisão, tudo isso era feito com um intuito só, era o amor. A gente ganhava pouco. Muito pouco. Eu me lembro uma vez assim que teve uma época que eu tive muito problema, porque imagina trabalhar na Hora Fantástica, naquela época a gente não tinha tanto assim, a gente falava tudo com muito mais clareza. Por exemplo, não era proibido, não tinha isso ainda de falar o nome da pessoa que tinha cometido o crime, sim, não era. Sim, mesmo antes dele ser julgado, a gente dizia assim, o acusado, mas falava o nome do acusado, falava com ele, os jornais fotografavam, não tinha essa coisa toda que tem hoje, né? Então eu me envolvi com muitas histórias, mas sempre com muito respeito. Eu pensava assim, por isso que mudou o olhar quando eu fui fazer a Hora Fantástica, eu mudei assim o olhar em cima da notícia de polícia, porque eu era mãe, esposa, e eu sabia que tinha essa pessoa que cometeu o crime, ele não nasceu bandido, ele tinha filhos, ele tinha mãe, ele tinha irmã, tinha família. Eu tinha um cuidado todo em lidar com isso. Muitas vezes o ouvinte até ficava revoltado e falava assim, leva para sua casa, por que você não leva para sua casa e tal? Eu lembro disso, como gritava, como falava. Mas eu tinha assim um cuidado com isso, mas eu tive muitos problemas com a minha família, inclusive. Então, e um detalhe, né? O ano, a mulher fazendo o jornalismo, esse tipo de jornalismo... Era na década de 80 ainda. Então, esse tipo de jornalismo, inclusive, isso era para homem, era um mundo, era um universo masculino. Uma mulher chegou e dominou a área, sendo uma âncora de apresentação, com os meninos na rua, meninos, né? Eládio Baile, com que me chamava de turca. Olha, e o respeito que você adquiriu vamos dizer, no meio, como eles te respeitavam, apesar de você estar dando uma notícia ruim da família deles, eles te respeitavam. Olha, Kleber, eu tive respeito de todo mundo. Eu não digo, eu nunca tive um problema, assim, vamos dizer assim, de me sentir invadida por ninguém. E eu trabalhei sempre muito no meio de muito homem, né? Não tive nunca esse tipo de problema, nem na política, que as pessoas falavam, é um meio muito difícil, o pessoal é muito... eu nunca tive problema. Trabalhei com bandidos, vamos dizer assim. Sim. Bandido bom. Diz que bandido bom, bandido morto, o Maluf falava na época, mas eu digo, bandido grande, assim, gente poderosa, né? Mas eu tive sempre um respeito em lidar com eles, em falar com eles. E também com a polícia. E também a polícia comigo. Eu nunca tive problema nem com a polícia, nem com o pessoal do crime. Mas a maioria dos teus furos vinha de lá, né? Da polícia. O pessoal ligava a Clenira. Estamos trazendo, estamos indo buscar, pegamos. Assim, eu criei um grupo de fonte na polícia muito forte e na criminalidade também.
muitos criminosos que sabiam que ia acontecer. Por exemplo, teve um cara, uma vez, que me ligou aqui na rádio. Olha a história, hein? E contou uma história assim. Ele falou assim, olha, eu sei que eu vou ser vítima, eu vou provocar aqui e vou ser vítima de um flagrante de drogas amanhã, em tal lugar. E eu tô aqui, ó, ele me chamou na casa dele. O pessoal da rádio, Poti, o Floriano, não queria que eu fosse lá. O Eladio Baida falou, eu vou e fico na esquina, porque o cara falou sozinha. E eu fui lá na Macena, numa casa. Olha só, gente. Entrei na casa com o rádio, né? E o Eladio Baida ficou lá na esquina. Eu entrei na casa dele, ele sentado assim, com um revólver assim no sofá. E ele estava sentado de um lado de um saco desse tamanho de cocaína. Me abriu assim e mostrou pra mim. Aqui tem tantos quilos de cocaína, não me lembro na época que era. Eu vou dançar amanhã. Eles não vão apresentar tudo, a polícia não vai apresentar tudo. Vai ficar uma parte aí que é para fazer não sei o quê, né? Vamos dizer assim. E aí, no dia seguinte, aconteceu. O cara foi preso. Aí eu falei, mas escuta, eu fui lá entrevistar ele depois. Por que você contou tudo, você sabia e você se deixou ser preso? Ele falou, porque enquanto ele estava sendo preso aqui, tinha um carregamento passando lá no outro lado, muito maior. E eu fui isca para poder passar o carregamento maior. Ele foi o boi de piranha, sabia disso? Sabia disso e contava tudo pra gente. E a gente contava essa história aqui. Quando houve aquele problema... Você falava isso no rádio? Falava isso, o motivo pelo qual você estava lá e... Tudo. Mas já era tarde. Não escondia nada. Aí, assim, teve depois a morte dos 4 policiais aqui de Rio Preto, que foram fazer o flagrante lá em Minas Gerais. É uma história muito... Tem muitas versões dessa mesma história. Mas, enfim, o cara que matou os policiais lá, ele falava... O Evaldo, ele falava comigo com o Eladio Baida, ele ligava pra gente, ele estava foragido da polícia, sendo caçado. Caçado assim, a polícia caçava ele na mata e chegava, o Dr. Capello fez parte disso, ele está aí até hoje, ele sabe disso. Sim. Ele caçava na mata, chegava lá e falava, olha, ele acabou de sair daqui, porque o fogo ainda está quente. E ele tinha saído daquele lugar, ele tinha ido para outro lugar, a gente falava com ele por telefone. É que você entrava no ar e ele ligava para falar ao vivo na rádio. Falava ao vivo na rádio. Ele estava corrido e que ele não ia buscar. E ele não pegou, ninguém pegou ele aqui. Pegaram ele depois no Mato Grosso, o Dr. Capello foi lá, o Dr. Capello trouxe fotos dele morto, todo costurado e tal, porque ele foi morto a tiros e depois fizeram a necrópsia e tal. Então foi um caso que nós acompanhamos muito de perto e tal. São policiais que eram fontes nossas, assim, sabe? Outro caso também que eu lembro na época, que nós trabalhávamos todos juntos, então a gente ficava sabendo o que acontecia na AM, FM e por assim. Na casa da família Tarrafo. Do Tarrafo. Esse foi uma coisa Esse foi muito zero. O Eladio Baida estava na rádio, era a hora do programa Cidade Aberta, e o Eladio Baida estava ali na delegacia regional de polícia, e ele foi lá fazer uma entrevista na regional, quando o Fez Tarrafo, que era avô do menino, chegou na delegacia correndo, pedindo ajuda, porque o neto dele tinha sido sequestrado. Foi a primeira notícia, assim, a família foi pedir socorro para a polícia e o Eladio Baida estava lá. Olha só, parece a sorte. Atrás, né? Aí o Eladio Baida, no ato, foi lá, desceu no carro, entrou no ar e falou sobre isso. Desse momento até o final do sequestro, nós não saímos um minuto desse caso. Eu lembro. Fazia plantão na frente da casa. Aí chegou uma hora que eles chamaram a Polícia Especializada de São Paulo para vir trabalhar no sequestro. Aí, quando aconteceu isso, quando se descobriu que era um sequestro feito por gente muito profissional e tal. Aí, quando chegou a polícia de São Paulo aqui, o delegado lá de São Paulo falou, olha, uma pessoa da imprensa para receber as notícias daqui de dentro, porque a gente não vai poder ficar falando com todo mundo, para não ter problema e tal. Aí, de comum acordo, os meus colegas e a polícia e a família escolheram a mim para receber essas notícias. Então, eu é que entrava na casa para falar com a família, para saber notícias com a polícia, com o sequestrador. Cheguei a falar com ele no telefone. Chegou a falar com o Thiago, o sequestrador? Cheguei a falar com ele, não, com o Thiago não, com o sequestrador no telefone. Porque o sequestrador nunca ficou aqui. O sequestrador, ele ligava de Paraty, perto de Paraty. É uma cidade, uma praia perto de Paraty, no Rio de Janeiro. Ele ligava de lá. E Trindade.
era de Trindade que ele ligava. E aí ele não foi pego na sequência. Assim, o Dr. Capello é que desbaratou, depois de 11 dias, ele ficou 11 dias sequestrado, o menino, o Duda, e quando o Dr. Capello desvendou todo o mistério lá do sequestro, ele não prendeu o sequestrador, ele prendeu as pessoas que estavam trabalhando para ele aqui, que, diga-se de passagem, eram pessoas simples, humildes, que não tinham nada a ver com a história. Era uma ex-namorada dele, da época que ele morou aqui, porque quem sequestrou o filho do Tarrafi foi o pai dele era agricultor, era um fazendeiro, mas que a família trabalhava na roça. E ele veio sequestrar esse menino porque depois que o pai dele morreu, ele falou assim, é o Dema. Eu me correspondi com ele muito tempo. E o Dema falava assim, quando meu pai morreu, eu vim buscar a herança dele. Porque o pai dele perdeu tudo para o Banco do Brasil. Numa época que teve uma geada, perdeu todo o café, a família tinha muitos filhos e eles foram embora para São Paulo. E ele virou, sabe o quê? Polícia, na época era polícia, não era polícia militar, na época era Força Pública, ele foi ser soldado da Força Pública em São Paulo. E aí, depois que o pai dele morreu, o pai dele nunca deixou ele cometer vingança. Ele veio aqui em Rio Preto, ele cometeu 2 crimes grandes em Rio Preto, 3. Ele fez aqui o sequestro, porque o pai dele devia muito para a família Tarrafi, que tinha aqui coisa de trator, pneu e tal, e devia para o Banco do Brasil. Ele acompanhou o gerente do Banco do Brasil a vida inteira. E quando o gerente, que foi lá tomar a fazenda do pai dele, foi gerente do banco em Mirassol, veio para Rio Preto, ele veio aqui e praticou o maior assalto a banco do Brasil no Brasil. Que foi que ele pegou o gerente, foi para a casa do gerente e ficou a noite inteira com o gerente e com o tesoureiro do banco, com a família do gerente. A noite toda para poder abrir a agência no dia seguinte. E só eles tinham a chave do cofre naquela época. E só abria naquela hora. Bom, tinha essa segurança. A família fez churrasco, fez festa, recebeu todo mundo com a quadrilha dentro de casa. Olha que coisa do bom, gente. É um filme, esse sequestro. A história da Clemina é um filme. E a gente... teve muita coisa boa também, né? Só fala de coisa ruim. Não, coisa ruim não, de histórias, né? Tem muita coisa boa. boa. Numa outra oportunidade a gente vai sentar, nós vamos fazer um segundo programa aí, nós vamos fazer alguma coisa a respeito só das coisas boas. Eu só tenho que te agradecer você ter colocado um pouquinho do seu tempo aqui para nós. Parabéns por você falar do rádio na TV. Clemina. Rádio é uma coisa que nunca vai acabar. O pessoal fala assim, a rádio vai acabar. Não vai acabar. Tá aí a CBN. Agora, para encerrar, Clemina, eu quero que você encerre o programa falando do seu amor por São José do Rio Preto. O meu amor... Um abraço, ela vai falar. O meu amor por São José do Rio Preto é um amor assim que eu cheguei aqui na cidade, eu contei no começo do programa, e fui procurar trabalho, e fui trabalhar numa rádio. E contei também que quem fazia o programa junto comigo era o público, e desde então eu criei essa afinidade com o povo. Eu trabalhei depois nos 2 mandatos do prefeito Edinho Araújo e conheci a cidade palmo a palmo. Eu queria falar de um outro amor. É amor por São José do Rio Preto e amor pelo rádio. E eu não posso deixar de falar aqui de jeito nenhum que a Rádio Educativa de São José do Rio Preto é do meu coração, né? Porque eu montei aquela rádio com as mãos, assim mesmo, né? O prefeito Edinho deu essa liberdade para a gente montar uma rádio da cidade, né? E quando a gente começou esse trabalho lá na rádio, era uma rádio da cidade, de São José do Rio Preto. Esse é meu amor por São José do Rio Preto, que eu sei fazer de melhor, né, que é o meu trabalho no rádio. Eu fiz isso por São José do Rio Preto e por mim, que é o meu amor e a minha paixão, o rádio. A eterna mocidade dos seus cabelos. Tão brilhante, perfeita não. Devolve os seus cabelos à cor natural. Saúde, beleza e juventude para os seus cabelos. Cabelos macios, sedosos. Ask your dealer for